Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos começar hoje um estudo na carta de Tiago. Vamos expor toda a carta de Tiago, versículo por versículo, cada versículo. Vamos estar estudando esse livro tão abençoado que o Senhor Jesus nos deu. E eu tenho certeza de que nessa jornada nós vamos ser abençoados, vamos ser edificados pela palavra de Deus. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar acerca dos aspectos introdutórios da carta de Tiago. E quando a gente vai falar de aspecto introdutório de algum livro, a gente precisa, pelo menos, fazer 3 perguntas. Primeiro, quem escreveu? Segundo, para quem escreveu? E terceiro, por que escreveu? Então, hoje, nesse vídeo, eu quero apenas falar os aspectos introdutórios da carta de Tiago, e também comentar o versículo de número 1. E assim nós vamos prosseguindo para a glória de Deus. Vamos lá, queridos. Se você está com a sua Bíblia, fique com ela em punhos, tá bom? Primeira coisa, quem escreveu a carta de Tiago? Quem escreveu essa carta foi Tiago, que é o meio-irmão de Jesus. Por que ele é meio-irmão? Porque ele é filho de José e Maria. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, meio-irmão, irmão de Jesus Cristo. A princípio, Tiago, ele não cria em Jesus. Ele não reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi se tornar um crente depois da ressurreição de Jesus. Vamos abrir no texto? Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus 13, 55 diz assim: as pessoas comentando acerca de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, nesse versículo aqui, a gente tem 2 escritores de 2 livros do Novo Testamento. O primeiro é esse Tiago aqui. Esse Tiago do texto, que é irmão de Jesus, foi o Tiago que escreveu a carta de Tiago. E esse Judas, do versículo 55, é o Judas que escreveu a epístola aos Judas. Então, a epístola aos Judas não foi o Judas Iscariote, mas foi esse Judas aqui, irmão de Jesus. E um outro texto também interessante é Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Vamos folhear a palavra de Deus com calma. Vamos aprender acerca desse autor, quem é esse autor. E a gente vê um caso interessante aqui. Jesus, ele tem um episódio interessante com Jesus aqui. Diz assim, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, ou talvez seus amigos, mas a tradução correta é quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque eles diziam, ele está fora de si. Então, a própria família de Jesus não acreditava no seu ministério, inclusive Tiago. E Tiago, depois da ressurreição de Jesus, Tiago, ele passa a crer em Jesus. Tiago começa a ter uma preeminência muito grande na igreja, começa a se destacar na igreja, e então Tiago, ele se torna o pastor da igreja de Jerusalém. Ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Vamos ver um texto? Atos, capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15, verso de número 13. Aqui nós estamos no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, onde a pauta da reunião era a entrada dos gentios na igreja. O que fazer com os gentios? Né? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, o que a gente faz com os gentios que estão entrando para a igreja? E ali, Atos 15, 13, diz assim, após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo, homens e irmãos, ouvi-me.
Então, depois que todo mundo deu o seu parecer, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, ele dá o seu parecer, ele dá a palavra ali final. Então, ele tinha uma autoridade na igreja, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Um outro texto que ratifica isso é a Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1. Estamos agora conhecendo o autor Tiago, conhecendo ele através da palavra de Deus. Gálatas 1, 19. Diz assim: Paulo, a Epístola aos Gálatas é uma epístola muito pessoal de Paulo. Paulo está contando aqui sua biografia, e Paulo vai dizer, Gálatas 1, 19, mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Então é esse Tiago aqui que Paulo viu, que era irmão do Senhor, que escreve essa epístola. Em Gálatas mesmo, Gálatas 2,9, diz assim, e quando Tiago, Pedro e João, que pareciam ser os pilares, ou seja, Tiago, Pedro e João eram as bases da igreja, eram as bases da igreja do Senhor, os pilares da igreja, eles eram os principais da igreja. E o apóstolo Paulo continua, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão, nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Então, a gente vê nesses textos a preeminência de Tiago, como Tiago, ele era o líder da igreja de Jerusalém. Um outro texto que a gente pode ler também, Atos 21, 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 18. Diz assim, e no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi até Tiago e todos os anciãos. É assim que o texto fala, Tiago e todos os anciãos. Então, Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. E aqui, vamos entrar agora na carta de Tiago, nós vamos entender e vamos responder a segunda pergunta. Para quem Tiago escreveu essa carta? Essa carta de Tiago é conhecida como carta ou epístola universal. O que significa isso? É uma epístola que não foi escrita para uma igreja em específico. Todas as epístolas universais são epístolas que foram escritas para circular entre as igrejas. Então, a epístola universal não foi escrita para uma igreja específica. Foi escrita para várias igrejas, para essa carta circular em várias igrejas. E a carta de Tiago é uma dessas. E no versículo 1, a gente tem o destinatário, para quem que Tiago escreveu. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Então, aqui, nesse versículo 1, a gente entende para quem que ele escreveu essa carta. Paulo escreveu essa carta aos judeus cristãos que estavam espalhados. Então, quando ele se refere aqui às 12 tribos que estão dispersas, ele quer dizer, olha, estou escrevendo para os judeus cristãos que estão espalhados. Mas por que eles estão espalhados? O que aconteceu para que esses judeus cristãos estivessem espalhados? E a gente pode achar essa resposta em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. Diz assim, Saulo consentiu na morte dele. Naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Lembra? Tiago era pastor da igreja em Jerusalém. E nessa igreja houve uma grande perseguição. O que acontece? E todos de Jerusalém
foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, se coloque no lugar de Tiago. Tiago é pastor de uma igreja, ele é pastor da igreja de Jerusalém. Acontece uma perseguição em Jerusalém. E os cristãos que estavam ali, eles fogem dessa perseguição e eles vão para vários cantos do Império Romano, para vários cantos de Israel. Então, Tiago escreve essa carta a esses cristãos, ele escreve essa carta à sua igreja, que está dispersa, que está espalhada em várias regiões. Então, por isso que é uma carta circular, porque essa carta ela ia rodar em várias igrejas para ser lidas. Então, esse é o destinatário de Tiago. Não só os cristãos que saíram fugidos de Jerusalém, mas também os cristãos judeus que Paulo havia ganhado em outras áreas também. Então, ele escreve essa carta para essas pessoas, ok? E por que ele escreve essa carta? E eu termino aqui. Por que Tiago escreve essa carta para esses cristãos? Nós vamos analisar a carta de Tiago e vamos passear por ela, vamos ser muito edificados, mas nós vamos entender que na carta de Tiago, ele vai focar muito na praticidade da vida cristã. Tiago escreve para mostrar para os crentes que a vida cristã não é só uma vida de palavra, não é só uma vida meramente de palavra, meramente intelectual, meramente mental. Crer em Cristo não é somente a gente dizer, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus é o Salvador. Não, Tiago, ele vai mostrar na sua carta a praticidade da vida cristã. A vida cristã é uma vida dinâmica, a vida cristã é uma vida prática, a vida cristã é uma vida de obras, a vida cristã é uma vida de atitude, a vida cristã é uma vida que age, é uma vida que atua, é uma vida dinâmica, não só meras palavras, não é só uma fé intelectual, uma fé mental, uma fé cerebral, é uma fé que aquele que crê em Cristo faz boas obras. Então, Tiago vai ensinar isso, que o viver cristão é um viver prático, é um viver de praticidade, é um comportamento piedoso. A salvação pela fé traz transformação. Então, é isso que Tiago ensina. Esse é o tema geral da carta de Tiago. Olha, se vocês são crentes, vocês precisam agir. Precisa haver transformação na vida de vocês. Precisa haver transformação em todas as áreas da vida de vocês. Então, é uma carta bem prática. Tanto é que Martinho Lutero, quando foi comentar a carta de Tiago, ele disse que era uma carta de palha, erroneamente, porque quando você vai ver os ensinos do apóstolo Paulo, Paulo vai focar muito que a salvação é pela graça, que a salvação é pela fé, e Tiago não anula, Tiago não contradiz o que Paulo diz, pelo contrário, Tiago complementa a teologia de Paulo, porque a fé transforma, a fé frutifica, a fé muda a vida da pessoa. Então, Tiago vai focar muito nisso. A vida cristã é uma vida de praticidade. E, para terminar, Tiago, ele é considerado o Amós do Novo Testamento, pela sua ênfase na justiça social. Essa carta tem a data de 45 a 62 depois de Cristo. Os teólogos vão divergir ao tempo em que essa carta foi escrita, mas a base é 45 a 62 depois de Cristo. Tá bom? Então, hoje nós só ficamos com o versículo de número 1. Tiago, servo de Deus. Vamos voltar lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Próximo vídeo, vamos expor mais alguns trechos e mais alguns versículos e aprender com a palavra de Deus. Deus em Cristo possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.